irmã, irmã Rita, irmã Nara, aproxime da irmã Kátia, põe a mão sobre ela. Irmã Rita, irmã Nara, aproxima da irmã Kátia, põe a mão sobre ela. Diga para ela: minha irmã, aceite a oblação do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo te lava, tira essa doença maligna, te deixe sarada. Põe as mãos sobre ela, irmã Rita, irmã Nara. Em nome de Jesus, o Deus de Elias, o Deus do irmão Breno, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sangue de Jesus Cristo tem poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. São João capítulo 6, versos 50 ao 56. Evangelho de São João, capítulo 6, do verso 50 ao 56. Está escrito: palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem é que estava falando? Quem era esse sujeito? Era o homem de fora ou o homem de dentro? Era Deus, o homem de dentro. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Você quer viver para sempre? Coma desse pão que desceu do céu. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. No Calvário. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos, estareis mortos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, quem está falando isto não é o homem de fora, é o homem de dentro, é o Pai, é o Espírito Santo. Qual é a carne do Espírito Santo? Qual é o sangue do Espírito Santo que ele está dizendo que nós devemos comer, beber? A palavra 53, Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, sangue fala de vida, e não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, carne de Deus, é comida. Quem é Deus? Quem é Deus? Diga para mim. Espírito Santo, Mateus 1,18. O Pai que gerou Jesus, a carne no ventre de Maria, é o Espírito Santo. Comer a carne do Espírito Santo. O que é a carne do Espírito Santo?
A palavra é a carne, é o próprio Espírito Santo. O que é o sangue? O sangue fala de vida, é a vida dele. Beber a vida dele, comer a carne dele, a carne de Deus, o sangue de Deus. Ele não está falando do homem de fora, está falando do homem de dentro. Veja, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Qual era a carne de Deus? A palavra. Qual é o sangue de Deus? Também é a palavra, é a vida. Então quem come desta carne, bebe desse sangue, desta vida, Jesus diz, permanece em mim, ou seja, nós somos irmãos gêmeos. Pai, vivifica isto dentro de nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis assentar, irmãos. Santa Ceia é um acontecimento que não deve ser exercido naquele espírito de uma mera tradição. É uma tradição? É. Tradição quer dizer um costume, uma prática que se faz de tempo em tempo, no nosso caso aqui, uma vez ao mês. Mas em que espírito devemos exercer essa prática? Tomar a Santa Ceia. É santa, é um acontecimento santo, pois se trata de um símbolo de um ser santo, que é o próprio Deus. Agora, não é o comer o pão em si e o tomar do vinho em si que diz que você está em comunhão. Não. O que nos mostra que estamos realmente em comunhão em que espírito estamos fazendo isso. Espírito revelado, espírito concentrado no que esses símbolos significam. Nós devemos vir, comer do pão, beber do vinho, ou vice-versa, mas lembrando que isto é um símbolo de algo que realmente, como acabamos de ler aqui em São João, que realmente é real. Não devemos vir de qualquer maneira. É o que Isaías, profeta Isaías, falou no seu capítulo 28, no verso 8, ele diz, porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundície, não há nenhum lugar limpo. Está falando sobre o povo de Israel, a conduta deles naquele então. Tinham se desviado do espírito correto da adoração e fazendo as coisas de qualquer maneira, ao ponto de vir na Páscoa, na celebração da Páscoa, que é feita uma vez ao ano ali, as meninas mascando chicletes, pegando, tomando vinho, mascando chiclete, comendo pão, sem nenhum temor, sem nenhuma reverência do que está fazendo. Quando estes símbolos falam de morte, estes símbolos falam de um acontecimento que mudou vidas,
e que ainda muda vidas, que é aquele dia no Calvário. Aí o profeta vem e fala aqui na mensagem o que é o Espírito Santo, parágrafo 69 e 70. Ele disse: observe, tudo a seu derredor hoje para comprová-lo. O que Isaías está dizendo, que as mesas estão cheias de vômito, de imundície, não há nenhum lugar limpo. O profeta disse: olha ao seu derredor, o mundo, a conduta do dia a dia, se isto não é verdade. Suas mesas estão cheias de vômitos, de imundície. Esquadrinhe e veja se estamos ou não nesse dia novamente, em que este ritual, essa prática que é a Santa Ceia, tem se tornado uma prática imunda, como Isaías acaba de dizer. No lugar do pão, que tem que ser pão ázimo, como está escrito lá em Êxodo 12, sem fermento, eles comem pão de padaria ou bolacha levedada. No lugar do vinho, que deve ser o vinho puro, eles tomam suco de uva. Isto produz nojo, náuseas nas narinas de Jesus. Então, o profeta disse: observa que vão à ceia do Senhor, e a primeira coisa que vemos na linha material é que tomam um pedaço de pão leviano, levedado, talvez uma bolacha de soda, também levedada, pão, bolacha, aí tudo para eles é válido. Ah, não tem pão, vamos comer com bolacha. Olha, gente, a Bíblia disse pão, e a Bíblia disse mais, em Êxodo 12, pão ázimo, ou seja, sem fermento. Ora, se ela disse pão ázimo, serve pão de padaria, serve bolacha. Quando Deus disse para Moisés lá no monte: Moisés, tira a sandália dos teus pés, ele não estava dizendo para tirar a camisa, ou tirar o chapéu, ou coisa assim, estava pedindo para tirar a sandália. O que a Bíblia disse, gente, não vamos tentar trazer uma tradução diferente, não. O que a Bíblia disse é isto mesmo. Que me agrade ou não, é isto mesmo. Não vou querer emendá-la para conivir com o meu erro. Você não pode fazer isso, não. Ainda que te marque, ainda que te corte, ainda que te retalhe todo, mas a verdade é a verdade. Vamos criar emenda para conivir com os nossos erros. Tivemos o caso essa semana tão vergonhoso, né? Um homem que se diz estadista, um homem que se diz que ama a pátria, no entanto, criando emenda, pondo seus advogados para criar emenda, para conivir com o erro dele, para ele não ser preso. E depois que a lei decretou, a sentença ficou 24 horas para obedecer. E diz que ama a pátria, diz que ama o Brasil. Isto é patriota? Não, gente. Isto é crente bíblico. A Bíblia manda pães asmos, você pega pão de padaria. A Bíblia manda vinho puro, pega suco de uva. Isso é cristianismo? Isso é patriotismo do céu? Não, gente, não. Acho lindo o profeta, as expressões dele, porque ele foi muito central até em seus erros. Até em seus erros. Mensagem, perguntas e respostas número 3. Ele pregando duro ali, aí ele disse: irmãos, quanto a mim, eu devo falar a verdade,
ainda que ela me fira. Eu mesmo tenho meus embaraços, mas não é por isto que eu vou deixar de vos ensinar a verdade, para conivir com o meu erro. Não, não, não. Ainda que eu não vou, mas eu estou ensinando a verdade, que se você viver por ela, você vai. Se eu criar emenda, nem eu nem você vai. Eu amo esta mensagem, porque ela não é uma mensagem de rodeios. Ela é pura, ela é direta ao grão. Veja, come bolacha, pão levedado, quando esse pão está suposto a ser feito com mãos santas, cheias do Espírito Santo, é feito pela mão de um padeiro lá que bebe, que fuma, aí compra o pão lá que o padeiro fez. Esse pão está suposto a ser pão feito por mãos santas. Isso é feito lá na cozinha da igreja, em atmosfera de oração, por diáconos cheios do Espírito Santo. Isto é um serviço muito sagrado. Cristo não é sujo, nem imundo. E isto, esse pão, esse vinho, representa a Ele. Agora o parágrafo 70, mensagem, que é o Espírito Santo. Outra coisa, dão a comunhão, veja aqui, que miscelânea que vira a coisa. Gente, Deus não é imundo, gente. Nós devemos ter mais sinceridade ao vir a ceia, gente. Deus, ajude a nós, Deus. Ajuda nós. Dai-nos mais consciência, ou seja, dai-nos mais sanidade de consciência do que estamos fazendo. O Espírito do Senhor estava revoltado na boca do profeta Isaías, porque todas as mesas estão cheias de vômito e de imundície, não há nenhum lugar limpo. Deus, em Isaías, falando isto, ele não tinha mais prazer nas reuniões solenes. Nas reuniões solenes, você quer ver isto? Abra comigo Isaías capítulo 1, verso 13, para você ver. Deus não tinha mais prazer nas reuniões solenes, chamada, né? Reunião chamada solene, que o povo ministrava a ele. Era só nome, mas não tinha nada de realidade naquilo. Que Deus nos ajude a aproximar da mesa do Senhor. Sabemos que isso é símbolo, mas isso fala de algo que é real. E Deus odeia sujeira. Você deve vir. Eu me lembro quando eu me batizei, 1972, semana da ceia, o pastor ensinava a gente que a gente deveria jejuar pelo menos umas 3 vezes na semana da ceia, para poder vir tomar a ceia com sentimento, nunca esqueço disso. O pastor batia sempre nessa tecla, tomar da ceia com sentimento. Mas ao passar dos anos, a tendência humana é perdendo sentimento espiritual daquilo que se faz. Irmãs passavam pela fila chorando mesmo, lágrimas caindo. Irmãos passavam gritando, chorando, dizendo: se não fosse o Calvário, onde estaria eu, tomando do vinho, comendo do pão, em lágrimas. Ao passar do tempo, muitos vão esquecendo, vão perdendo o sentimento, passam lembrando da duplicata que tem que pagar amanhã, lembrando da jacosada que tem que dar
com o Padre João amanhã. Não passa com o coração na coisa. Eu volto a dizer, gente, não é o comer do pão ou beber do vinho que tem o valor. Isso é pão, isso é vinho. O que significa é o sentimento do Calvário que temos em comer desse pão, comer da minha carne, beber do meu sangue. Isso aqui não é carne nem o sangue, mas simboliza, fala do... Deus ficou irado com o povo de Israel. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 1, verso 12 a seguir. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis pisar aos meus átrios? Vinha com oferenda, e aquilo se tornou um mero ritual. Um cordeirinho, cada um trazia seu cordeirinho, um pombinho, para o sacerdote oferecer. Por fim, oferecia aquilo sem nenhum sentimento. O cordeiro balindo lá no altar, o sacerdote cortava a sua garganta, sangue esvaindo, e eles com a mão ali, porque quem trazia, o pecador, tinha que pôr a mão sobre o animal morrendo. Porém, sua mente lá longe dali, com a mão no sacrifício e com a mente longe daquilo, se tornou um mero ritual. Irmãos, o grande perigo é nós acostumar com a coisa e fazer isso como um mero costume, um mero ritual. Isso entristece a Deus. O Deus que se entristeceu com o povo de Israel lá, é o mesmo Deus que se entristece hoje com o povo chamado cristão. Veja o que ele disse, verso 13 de Isaías 1: não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação. Que até então o incenso era uma unção que jogava sobre a oferenda significativa. Mas quando eles acostumaram e se tornou um mero ritual, Deus ficou tão enojado daquilo que disse: isso é uma abominação. As luas novas, até então, as leis cerimoniais, luas novas, festas, disso, daquilo, as luas novas e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo um ajuntamento solene. Que adianta, meus irmãos adventistas? Chega às 6 horas da sexta-feira, ninguém faz eles trabalharem mais, até às 6 horas do sábado. Cultua o sábado o dia todo, mas que adianta? No domingo volta a velha, o velho ritualismo, o velho pecado. Elas no domingo continuam com as suas calças de homem, suas vestes sumárias, sensuais, batons pintados, cabelinho cortado. Deus disse: eu não posso suportar isto mais. Quem requereu isso de vós? O que agrada a Deus é um coração puro, um coração sincero, vir ao altar, não escondendo nenhuma hipocrisia, não escondendo nenhum pecado. Vem ao altar à mesa do Senhor tomar a ceia, mas com o cabelinho todo enroladinho, amarrado, e passa aquela princesa. Por que o cabelinho está enroladinho, amarrado? Que cortou o cabelo. Você acha que Deus agrada de uma adoração hipócrita? Nós temos que ser como o Jim, irmãos, como o Jim. Não querer tampar os olhos de Deus, que os olhos de Deus ninguém tampa, e dizer: Deus, eu errei, eu pequei,
Eu estou aqui é pela graça. Eu estou aqui é pela misericórdia. Eu não estou tratando de esconder pecado. Eu venho como sou. Aceite um pecador com sentimento. Irmãos, isso não pode ser uma coisa costumeira. Deus ficou triste com Israel porque as cerimônias que eles desenvolviam se tornou um mero ritual. Domingo vem na igreja, lê a Bíblia, conversa, reza uma Ave Maria e vai embora. Ritualismo. Isto enoja a Deus. Não é o que se lê, é como se lê a Bíblia e a mensagem. É em que espírito se lê. Não é vir à igreja, mas é em que espírito vir à igreja. Não é comer do pão e beber do vinho, mas é em que espírito comer do pão e beber do vinho. Em memória daquele dia no Calvário. Isto sim agrada a Deus. Isto sim, com sinceridade. Sinceridade de coração. Senhor, eu não venho porque eu sou digno. Eu não sou digno. Erro demais. Mas eu venho. Você vem aqui na fila, sobe por essas escadas. Você não sobe como uma pessoa, como um costume. Nunca faça isso, irmãos. Nunca faça disso um mero costume. Isso não é bom para a sua alma. Isso não é bom para as nossas almas. Hoje é primeiro domingo do mês, é dia da ceia, eu vou lá comer do pão, beber do vinho. Não é assim, não é assim. De uma forma fria, sem sentimento, como uma obrigação. Não, você deve ir assim, cada passo que você der em direção a isto, você vem pensando, meu Deus, porque lá no Velho Testamento era assim, se entrasse no lugar santíssimo, com algum pecado, era fulminado ali na entrada, era fulminado. Você acha que hoje mudou? Você acha que hoje mudou? Mudou, pastor, já não vê ninguém morrendo sendo fulminado. Você não vê fisicamente, mas espiritualmente. Paulo fala lá em Coríntios 11:34, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que morrem espiritual, ao ponto de perder a alegria da salvação, o gozo. Fica aquela pessoa fria, só sabe falar em política, em Lula, em bola, em futebol, assuntos naturais. Não tem um assunto espiritual mais naquela pessoa. Morreu. Por quê? Porque vem à mesa de qualquer jeito. Gente, não se trata nada, muito menos coisas sagradas, de qualquer jeito. Devemos vir com uma profunda reverência. Você acha que agrada a Deus, gente? Vamos sentar, vamos conversar. Você acha que agrada a Deus nós está lá em casa com a televisão zona ligada em novelas sensuais, promíscuas, e depois chega a hora, é a hora de ir para a igreja, hoje tem a célula, comer da ceia. Desliga a televisão zona lá, ou a internet com páginas promíscuas, e vem para a igreja, chega aqui, come do pão e bebe do vinho. Você acha que isso tem sentido para a sua alma? Valoriza a sua alma? Isso é juízo que você está comendo.
almoça, uma barrigada de comida, e depois toma uma cachaçinha para dar um estímulo, um vinhozinho, uma cachaça, um álcool. Aí dorme aquele sonão de gente na ressaca. Aí a mulher acorda, marido, está na hora de ir para a igreja, hoje é dia de ceia. Escuta, será que nós estamos em condição de tomar a ceia com uma vida assim? Gente, não é o fato, a coisa não é propriamente comer do pão e beber do vinho. A coisa é em que espírito estamos fazendo isso. Em que espírito estamos nos aproximando de Deus? Volto a dizer 1 Coríntios 11:34, Paulo dizendo: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que morrem. São defuntos ambulantes dentro da igreja, na rua, em casa, mortos espiritualmente, por não discernir o corpo do Senhor. A palavra discernir quer dizer diferenciar o certo do errado, por não diferenciar as coisas, misturar tudo e dizer: tá bom demais, acaba não, mundão. Gente, Deus não é um trapo de lixo, de imundícia assim. Deus é santo. Deus é santo. Acaba de brigar com a mulher em casa, as pancadarias, aí vem para a igreja tomar a Santa Ceia. Você está pronto para tomar a ceia com essa atmosfera que você vive? Acaba de trair a mulher, tem que ir para o culto agora, hoje é seu, tem que ir para o culto. Vem para a igreja assim, toma do pão, toma do vinho. Gente, aonde está a nossa consciência acerca de Deus nessas alturas? Em casa, aqueles palco de pancadaria, xingando nomes mais baixos um ao outro. Mulher xingando marido, marido xingando a mulher, não tem mais respeito de um para com o outro. Gente, sua esposa pode ser a coisa mais baixa, mas ela é humana, ela tem um espírito, ela tem uma alma, ela merece respeito. Seu marido pode ser a coisa mais baixa, mas ele é humano, ele tem um espírito, ele tem uma alma, ele merece respeito. Ele merece respeito. E você sabia, você já descobriu isso nos momentos que você está mais próximo de Deus? Você tem, eu creio que todos aqui têm experiência assim. Quando você está véu adentro, você se torna uma pessoa tão sensibilizada, você passa a amar até ser o pior, a pessoa que mais te odeia. Você chega até a orar: Deus, perdoa ela, perdoa ele. Em momentos de vida íntima com Deus, você passa a amar sua esposa que te odeia, amar seu marido que te odeia. Agora a pergunta é essa: por que só nesses momentos? Por que esses momentos não podem esticar em nossas vidas? Se torna lugar celestial quando você está mergulhado em Cristo. Você acha em uma vida suja, imunda? Jovens, adolescentes, hoje, vida imunda, num prostíbulo, dos adolescentes, dos jovens, se tornou uma coisa normal. Está aí o celular para passar uma mensaginha para ela, para ele, um encontro na saída do colégio, e depois vem toma da ceia. Gente, será que Deus ficou tão sujo assim, que nós podemos aproximar da mesa, que é um lugar de maior reverência, fisicamente falando, com nossas vidas tão sujas, tão imundas? Gente, é hora de um autoexame. Precisamos assentar num banquinho e fazer uma investigação.
introspectiva e conversar com o nosso espírito: estou eu pronto para tomar a comunhão? Vir à mesa como os anjos. Se os anjos, que têm uma menor, como é que fala? Os anjos são menores do que nós. Os anjos não vão morar na santa cidade, quem vai é nós, que temos casas de ouro. E no entanto, para se aproximar de Deus, Isaías viu isto lá em Isaías capítulo 6, com o rosto tampado, com os pés tampados com duas asas, e com duas asas voando, como você caminha com dois pés, com tanta reverência, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Você vem na fila da mesa da ceia: santo, santo, santo é o Senhor. Coma deste pão, toma deste vinho, com tanta reverência. Senhor, tu desceste ao zero, tu sendo Deus, o grande, maior do que tudo, se desceu ao zero para se tornar humano, para oferecer a sua carne, seu sangue em libação, em sacrifício por mim. E aqui estou comendo desta comunhão, em memória, em reverência, em gratidão pelo que o Senhor fez por mim. Santo, santo. Aí você vai lavar os pés do seu irmão, a irmã vai lavar os pés de sua irmã, com tanto respeito. Assim a Santa Ceia tem valor para nós. Assim a vida cristã tem valor para nós. Mas fazer isto de qualquer maneira, gente, faça não, fique quietinho sentado no banco aí. Fique quietinha, quietinho, não vem não, não vem não, não vem não. Não venha não. É uma coisa muito sagrada, gente, que não é brincadeira. Ananias e Safira brincou, eles foram fulminados na frente da audiência por brincar com coisas sérias. Ao passar dos anos, a tendência humana é relaxar com as coisas. Aí Isaías prossegue aqui. Qual o versículo agora? Não, isso eu já li. Verso 14: as vossas luas novas, as vossas solenidades. Solenidade é reunião. Ou tivemos uma solenidade maravilhosa. Você viu? Alguém deve ter visto ontem a missa em memória da ex-primeira dama, Dona Marisa. Que missa que foi aquela? É politicagem puro. Padre, arcebispo ocupando a plataforma ali, politicagem, nada de Jesus, somente ovacionando o homem, com letras minúsculas. A coisa ficou assim, irmãos, ficou vergonhoso. Cerimônia que era para ser uma coisa tão séria. Verso 14: as vossas luas novas. É Deus que está dizendo isto para o povo de Israel, o Israel do Velho Testamento. Sofeja um hino aí para mim, irmão, um hino, sofeja.
começou lá em Êxodo 12. Veja como foi a primeira ministração da Santa Ceia. Naquele tempo era falar de Páscoa. Era a comemoração da saída deles do Egito. Pães asmo, falando da vida terrível que eles sofreram no Egito. Como foi a primeira ministração? Sapato nos pés. Cinto no peito, comendo erva amarga, em desespero, porque aquela era momento de saída, aquela era a última Páscoa. A alergia, estou tratando com uma médica alergista. Alergia do ar, mas não pode desligar aqui, senão fica pior. Mas aqui está, verso 14. As vossas luas novas, as vossas solenidades, seus cultos, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Os cultos, solenidades que eles tinham, aquilo aborrecia a alma de Deus. Você acha que Deus está feliz com essa solenidade que eles estão tendo aí fora, nessas reuniões, que diz ser reuniões evangélicas? Você acha que Deus está feliz com isso, recebendo isso como um cheiro suave em suas narinas? Deus está enojado disso. Vamos lá. Verso 15. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos para mim, isso é Deus falando, escondo de vós os meus olhos. Jesus! Aquelas mãos cheias de esmaltes, unhonas compridas, pintada, lábios pintados, cabelinho cortado, parecendo cara de Jezabéis. Oh, Jesus, que é um tal de Jesus, é um baiano de pé rachado, falando a língua de carioca, só para ficar bonito. Isso é nojento. Fala a sua língua, é mais bonito. Deus te fez baiano, fale como baiano. Deus te fez goiano, fale como goiano. Ame a sua gene. Que Deus recebe esse tipo de culto? Tudo mundanizados. Ele acabou de sair do motel. Aí vem, Jesus, eu te amo, Jesus. Deus está dizendo aqui no verso 15: pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Isso é Deus que está falando para o Israel lá. Tudo que Deus falou com Israel lá, fala com Israel cá, que somos nós. Temos que pegar isso como mensagem para nós. É a Bíblia, você está acompanhando aí da Bíblia? Isaías capítulo 1, verso 15, final dele. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Por que as orações não são respondidas mais? De muitos. Porque viraram as costas para Deus. O único remédio é voltar para Deus com lágrimas de arrependimento, pedindo perdão, perdão, perdão.
Você pode ir em psiquiatra, em psicólogo, em neurologista. É problema de nervo, então é neurologista. É problema de mente, é o psiquiatra ou o psicólogo. Não vai adiantar nada. Problema de alma só resolve com Deus. Feiticeiro não resolve, feiticeira não resolve, benzição não resolve. É só o sangue de Deus é que pode te purificar mediante o seu arrependimento. Tem que haver um arrependimento de alma para que haja uma cura. Sem arrependimento não há cura. O irmão Brana conversando, aquela irmã, aquela mensagem, crendo em Deus. Ela tinha ido em todos os médicos, psicólogo, neurologista, psiquiatra, e aquela doença dela não sarava. Ela foi ter uma entrevista com o profeta de Deus. Irmão, coisa boa é ter uma entrevista com o profeta de Deus. Ele fala tudo que você precisa ouvir. Ame os cultos, irmãos. Esses cultos são proféticos. Esses cultos falam tudo que nós precisamos ouvir. Não vire as costas para isto, não. Quando ela foi ter a entrevista com o profeta de Deus, o profeta falou tudo que ela precisava ouvir. Aí o profeta disse: vai e busque seu marido. Ela disse: meu irmão Brana, se eu contar para ele, me mata. O irmão Brana disse: vai e busca ele também está morto, ele está enredado com um problema igual ao seu. Aí ela teve coragem e trouxe-os. Quando o marido chegou, ela confessou para o marido confessou para ela, e se abraçaram chorando ali no escritório do irmão Brana. E aquela doença nunca mais voltou para aquela mulher, ela foi curada. Enquanto nós não consertar a causa do problema, não resolver a causa do problema, nunca vamos ficar livres dos seus efeitos. O baiano disse: vai buscar o dia onde você quebrou o pote. Ela caiu, está bem lá. O profeta disse: vai consertar o problema onde você consumou. Consertando o problema, cessa-se os efeitos. Não adianta querermos buscar atalhos. Eu vou sumir, vai sumir com esse mal? Onde você estiver, esse mal estará junto contigo. Eu vou para o norte, eu vou para o sul, vou para o leste, para o oeste, para o nordeste. Aonde você for, esse mal estará contigo. Você não precisa sumir, se esguaritar, mudar, gastar dinheiro. O que você precisa é de arrependimento de alma. Deus, eu pequei. Enquanto você estiver jogando a culpa no A, no B, no C, essa doença vai estar te incomodando o tempo todo. Mas a hora que você assumir a culpa e dizer: Deus, quando não quer, dois não briga, eu sou o culpado, me perdoe, Deus, o mais errado fui eu, porque eu disse sim. Aí Deus começa a te olhar diferente. Opa, aqui está saindo a oração que está mexendo comigo. Está saindo uma oração agora que está mexendo comigo. Deus não ouve. Nós estamos acabando de ler aqui, Isaías 1, verso 15, 14. Deus não ouve a oração que tem pecado por detrás dela, sem confessar. Deus não ouve a oração que tem pecado sem confessar por detrás dela. Meus amados irmãos, querida igreja, é dia de ceia, vamos conversar,
para que você não venha tomar comunhão sem discernir o corpo do Senhor, para você não vir de qualquer jeito. É muito perigoso. Gente, se você brigou com a sua esposa, com o seu marido, dá uma saidinha ali fora agora. O conjunto podia cantar um hino, sussurrar, e vai lá consertar com ela agora, antes de vir a ceia, gente. Vai lá consertar com ele antes de vir a ceia. Gente, nós não podemos carregar opróbrio em nossas vidas, por culpa nossa de não consertar coisas. Ficamos carregando opróbios, pecados sem confessar, traz opróbio, morte. É hora de ser mais sincero, gente. Qual dos dois sofrimentos você quer? Ah, pastor, mas se eu fizer isso, eu tenho vergonha dela, de falar para ela, tenho vergonha de falar para ele. Qual dos dois sofrimentos você quer? O sofrimento de sofrer a vergonha de confessar a verdade, ou o sofrimento lá no fogo do inferno, que é muito mais doído, muito mais terrível? É melhor escolher dos males o menor. Ainda que eu tenha que me avermelhar, mas eu vou lavar minha roupa onde eu sujei. Eu vou pôr em ordem minha vida com Deus. E às vezes, para pôr em ordem a vida com Deus, tem que tratar com pessoas, que às vezes você pecou, foi contra pessoas. Meus irmãos amados, nós não estamos reunindo num clube. Pode parar, só a hora que eu tossir, irmã, toca. Nós não estamos reunindo num clube, no espetáculo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Rica da lambaia, glória a Deus, aleluia. Tudo bem, isso tem seus lugares. Agora é hora de comunhão, é hora séria, é momento celestial. Isso não é o corpo literal, nem o sangue literal, mas isso é um símbolo. E esses símbolos têm valores, sim, senhores. Se Jesus nos ensinou isso, ele ensinar uma doutrina vazia, tem significado, sim. Não podemos aproximar disto vivendo vidas imundas. Ora, irmãos, ser cristão é uma responsabilidade que você assume com Deus. Com Deus. Não se deve brincar com coisa séria. Nós não estamos em uma mera religião. Nós estamos comungando com Deus, comendo a carne, bebendo sangue. Carne de Deus, sangue de Deus. O que é carne de Deus, sangue de Deus? A palavra. Isso não é qualquer coisa. Vamos terminar de ler aqui. Isaías 1, verso 15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Oh, pastor, Deus não ouve mais minhas orações. Lê Isaías capítulo 1, do verso 12 ao verso 18. Vá buscar o dia onde você quebrou o pote. Lê Isaías 1, do verso 12 ao 18. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Eu sinto tão vazio. Eu não tenho mais alegria na minha alma. Aí você lembra de Davi no Salmo 51. Pequei. Davi foi sincero. Ele não disse, minha mulher pecou, meu marido pecou, por isso que eu estou nessa desgraça. Não. Ele foi sincero. Ele disse, pequei. E o meu pecado está sempre diante de mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus.
Mas a hipocrisia nos leva a dizer: meu marido pecou, por isso que eu estou assim. Minha mulher pecou, igual a Eva lá com a serpente. Eva, porque você fez isto? Ah, Senhor, foi a serpente que me enganou. Adão, porque você fez isto? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu que me enganou. Passando, o irmão Branham chama isso, passando o anel da culpa um para o outro. Davi não brincou de passar anel, não. Por isso que Deus amou tanto a Davi, que chegou a dizer: Davi, um homem segundo o meu coração. Ele tinha um coração sincero. Irmão, você pode ser o que você for, mas pelo menos, minha irmã, meu irmão, tenha sinceridade perante Deus. Não faça brincadeirinha de passar anel, não. Eu estou assim, que culpado é esse marido, ele é um capeta. Eu estou assim, culpado é minha esposa, é meu filho, é meu pai. Pare com isso, gente. Vamos ser sinceros. Salmo 51. Pequei, e o meu pecado está sempre diante de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Oh, meus amados, vamos brincar, vamos parar com essa brincadeirinha de estar culpando um ou outro. Nós tivemos um caso que eu até sorri muito quando eu vi. Um irmão em autoestrada, velocidade 180 por hora, mais ou menos, e uma carreta foi atravessando, e ele não parou, tinha placas. Ele não observou as placas. Quando ele viu, já estava debaixo da carreta e se arrebentou todo. O carro acabou, a esposa dele que estava do lado morreu. O irmão que estava atrás se arrebentou, a velocidade era tanto, o irmão estava com cinto, o cinto cortou o irmão no meio, ele morreu na hora. E aí esse irmão prestando conta, na nossa reunião de ministro: irmão, por que você estava nessa alta velocidade? O que aconteceu isso? Ele disse assim: ah, irmão, aquela carreta estava cheia de mercadoria e não tinha nota fiscal. O que tem a ver uma coisa com a outra? A carreta não tinha nota fiscal. Isso é esconder culpa, transferir culpa. Isso é sujeira, gente. Isso é hipocrisia, gente. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão falou para Deus. Ah, Senhor, foi a serpente. É brincar, fazer brincadeirinha com Deus. Gente, Deus não nos ouve. Acabamos de ler aqui, ó, Isaías 1, verso 14 e 15. Deus não ouve as nossas orações quando há imundícia em nossas vidas. Nós não estamos sendo sinceros com Deus. Estamos brincando de ser crente. Isto é que pesa na balança de Deus. E aí vamos se tornar vítima. O ser humano é dono de se tornar vítima. Eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais unção. O irmão Branham foi sincero. Ele ficou 5 anos sem a unção, mas ele não começou a dizer culpado é fulano Beltrano. Ele disse: culpado sou eu de ouvir o mau conselho da minha sogra. Eu ouvi o mau conselho da minha sogra quando Deus me chamou para as missões. E minha sogra me proibiu, disse: você não vai nessas missões, você vai deixar minha filha passar fome, você vai ficar aqui em Jeffersonville, fica aqui, Deus te deu a igreja aqui, fica aqui. E Deus tinha chamado ele para as missões. Ao ele ouvir a sua sogra e não ouvir a Deus, morreu gente que não foi brincadeira por causa daquilo. Ou a inundação no rio Ohio, aquela inundação, morreu gente que não foi brincadeira, e entre essas gente morreu sua esposa, sua filhinha. Tudo por causa de William Branham desobedecer a Deus. Você pensa que um pecado seu fica só contigo, o prejuízo? Olha, sua família vai sofrer reflexo daquilo. Seus amigos mais achegados vão sofrer reflexo daquilo. O pecado corrói. O pecado é como lepra, ele contagia.
Vamos voltar aqui, Isaías 1:15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Por que não as ouço? Porque há pecado escondido aí. Tem opróbrio. Você lembra lá de Acã? Quando Acã escondeu o pecado, aquela pedra de ouro que ele roubou lá de Jericó, o peso da mão de Deus pesou sobre Israel e morreu 16 homens num dia só. Josué gritou: tem alguma coisa errada, onde está? Ninguém levantou o dedo. Acã foi o que mais escondeu. Eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de pureza. Minha mão é pura. Ah, pastor, quem é culpado é aquele sem vergonha que é meu marido. A minha mão, pastor, é pura. Hipocrisia. Aí vem o 16. Deus fala bravo com o povo de Israel. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos, cessai de fazer o mal. Aí vem a preguiça. Eu estou esperando em Deus. Se Deus me ajudar, eu vou melhorar. Esposa, se Deus me ajudar, eu vou ser o melhor marido. Meu marido, se Deus me ajudar, eu vou ser a melhor esposa. E não faz nada por isso. Não ora, não jejuma, não luta, mas cultiva sempre aquela velha natureza, advoga sempre aquela velha natureza. Nunca vai mudar. Jesus não disse aqui: eu vou descer e vou mudar as vossas vidas. Ele não falou isso não. Falou aí na sua Bíblia? No final do verso 16, está escrito: eu vou descer e vou pegar o seu coração, vou mudar ele, vou mudar os seus atos, suas maneiras, seus costumes. Eu vou mudar, meu servo. Fica frio, meu servo. Eu vou mudar você. Está escrito isso? Está escrito no catecismo denominacional, tá? Eles não querem fazer nada, quer tudo de graça de Deus. Deus responsabiliza nós no final do verso 16. Ele diz: cessai, quer dizer, você haja, entre em ação, cessai de fazer o mal. Pare com isso. Pare de fazer o mal. Você já sabe o que é certo, o que é errado. Por que teimar com Deus? Você está brincando com Deus. Ananias e Safira, brincando com Deus, foram fulminados diante do altar, mentindo para Deus, como se Deus é um bonecão, um Papai Noel velho, caduco, que não está observando o nosso dia a dia. Nós, uma vida mais suja, práticas mais imundas, e depois viemos à mesa comer do pão, tomar do vinho, e com aquele hábito, com aquele semblante de inocentezinho, inocentezinha. Gente, os olhos de Deus tudo vê. Ele vê por onde eu ando todos os dias. Ele vê o que eu vejo, o que eu estou assistindo, o que eu estou falando, que tipo de conversa eu estou tendo, que tipo de ação eu estou tendo. Os olhos de Deus tudo vê. Por isso que Ele é onisciente, porque Ele vê todas as coisas. Vamos prosseguir aqui, verso 17 agora. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Então vinde, e argui-me, diz o Senhor,
Quando você fizer isso, parar de pecar, parar de ser mal. Gente, vamos parar de ser mal. Filho de Deus não é mal, não, gente. Quem é mal é o capeta. Você não é capeta. Você sai de fazer o mal. Você sabe que fumar é fazer o mal para a sua alma. Por que não dizer fazer mal para o seu próprio organismo? Você é um candidato ao câncer. E você teima e fuma. Beber bebida alcoólica, você é um candidato a ser um doente do seu fígado. Você teima e bebe. Pecar faz mal para a alma, você teima e peca. E aí quer que Deus te abençoe em tudo. Como é que as mãos santas de Deus podem ser colocadas num lugar imundo, gente? Não, não e não. Deus é santo. Aí depois que parar de fazer o mal e praticar o bem, verso 18, então vinde e argui-me, diz o Senhor, porque de acordo com o coração arrependido e puro, aí sim Deus sensibiliza e vem. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Deus lava tudo mediante a nossa sinceridade. A nossa sinceridade responsabiliza Deus. Nossa pureza, nossa sinceridade responsabiliza Deus para conosco. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aí voltando aqui, escreva ao lado desse Isaías 1, do 12 ao 18, escreva aí, para que, ou seja, o que é o Espírito Santo, escreva aí, porque quando você estiver lendo aí, você vai ver que o profeta comentou sobre isso, na mensagem o que é o Espírito Santo, parágrafo 68, 69 e 70. Nós já lemos 69, vamos ler o 70 para nós ir para a comunhão. O profeta disse, outra coisa, dão a comunhão a gente que bebe, que mente, que rouba, que fuma, que masca fumo, ou que comete qualquer ato errado. Basta que pertença à igreja, já está tudo bem, pode tomar a ceia. O profeta disse, longe seja isto de mim. Diga, Deus, longe seja isto de mim. Essa prática se torna até um ritual. Ah não, de qualquer jeito está bom. De qualquer jeito está bom. Eu lembro quando a gente ia nas denominações, era garoto, as irmãs iam lá na frente cantar, e arrumavam assim, a sainha, a blusa. A sala das irmãs com a paz do Senhor. Irmãos amados, pregavam uma mensagem antes. Irmãos amados, eu vou cantar para a glória de Jesus? Irmãos, eu estou desafinada. Mas irmãos, é para Jesus, meus irmãos. Vai de qualquer jeito. Eu estou desafinada, mas eu vou cantar para Jesus, pode ir. Quer dizer que para Jesus pode dar o resto. Aí eu me lembro daquele evangelista que evangelizando, chegou no escritório, ali tinha uma secretária muito linda, o evangelista sentiu de evangelizar ela. Quando Deus te dirige, vai, faça. Se Deus te dirigir, vai dar certo. Secretária toda pintada, toda. E aquele evangelista, dirigido pelo Espírito Santo, sentiu de evangelizar aquela secretária. Aí, como que chega? Como que fala com ela? Ela é cheia de intimidade, coisa. Ele sentiu, Deus dirige. Quando Deus se dirige, Ele te dá as formas de fazer. Ele foi, bom dia, senhorita, bom dia. Senhorita, eu poderia tomar um copo de água? Tem um bebedouro ali? Sim, pode tomar.
Ele tomou até metade da água do copo, da água que estava no copo. Aí a outra metade diz: senhorita, eu não dei conta de tomar tudo, a senhora toma esse resto aqui? Ela disse: eu tomar teu resto? Sim, senhorita. Toma esse resto, vou jogar fora. Toma. Ela disse: rapaz, você está me chamando de quê? Tomar seu resto? Ele disse: a senhorita não toma não? De jeito nenhum. Ele disse: senhorita, então vem cá. Aí começou meu assunto. A senhorita me disse que quando ficar velha vai ser crente. A senhora não quer ser crente agora não. Isso é para coisa de velho. Então a senhora quer dar o resto da senhora para Deus? Se a senhora não gosta do meu resto da água, a senhora acha que Deus gosta também do seu resto? A senhora não gosta de resto e quer dar o resto, é na velhice, vai dar sua vida para Deus, é o resto. Deus gosta de resto. A irmãzinha vai cantar: meus irmãos, Pai do Senhor, nosso Senhor Jesus, eu vou cantar, não sei cantar não, desafinado, minha garganta não está boa, mas é para Jesus, irmão, vou cantar. Para Jesus pode receber de qualquer jeito. Tem tocadores que você pode ensaiar um domingo, 2 domingos, 10 domingos que for preciso, para você cantar alinhado com a letra, com a música, com a melodia, afinado. Mas é para Jesus, não precisa de tocador não. Eu vou cantar o hino agora, não vou ficar nem na fila deles não. É para Jesus. Para Jesus podemos dar o resto. Quando ele falou isso, aquela moça começou a chorar. Parece que caiu a ficha, não é? Caiu a ficha, como eles dizem. Começou a chorar. Ela se entregou a Jesus bem naquela hora. Ela disse: é verdade, eu não gosto de resto, e estou oferecendo meu resto para Jesus. Deus me quer e agora, como eu estou. Ela começou a chorar e se entregou a Jesus bem ali. Deus não quer sua sobra, irmão. Eu vou para o campo de futebol. Outro irmão outro dia dizia: pastor, eu fiz uma viagem de cruzeiro. Ei, pastor, é bom demais. Ei, a gente ganha dinheiro, tem que aproveitar do dinheiro, né, pastor? Pastor caladinho, pastor vai brigar com os outros? Não, tem um púlpito para o pastor ensinar. Se não obedece quem é ensinado do púlpito, não adianta ir lá brigar com os outros. Viagem de cruzeiro é chique, é a pessoa da alta sociedade é que viaja lá. Cantores da alta sociedade. Eu disse: gosto do homem santo? Pelo gosto você sabe o que está dentro do homem. Pelo gosto de lavagem. Esses navios cruzeiros é um palco de adultério, de mundanismo, de sodomismo, de prostituição, e um cristão ter prazer nisto. Que espírito tem nesse irmão? Nunca foi convertido e ainda tem coragem de tomar comunhão? Gente, isso aqui é coisa sagrada, gente. Isso aqui não é coisa de aproximar de qualquer jeito, não. Amós 3:3, 2 não andarão juntos se não tiver de pleno acordo. Se você tem prazer de ir lá misturar com essas coisas, é que você tem o mesmo espírito deles. Você não reprova nada, no mínimo você tem o espírito de Ló. Ló viveu dentro de Sodoma todo sossegado. Quando Abraão, que é o tipo do eleito, nem lá foi. Esses irmãos que vai em tudo quanto é lugar, tem uns que chegam até a falar. Eu já vi essa frase muitas vezes de boca de várias pessoas: eu sou como batom, estou em toda a boca. Eu digo: eu não sou como batom, não. Eu não estou em toda a boca, não. Eu sou um cristão. Cristão é um separado por Deus, um separado pelo Espírito Santo. Ou eu sou assim, ou então tenho que pegar a minha malinha e ir para o mundanismo, que é muito melhor do que estar como hipócrita. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aí o profeta grita aqui:
dão a ceia para a pessoa que rouba, que fuma, que masca fumo, ou que comete qualquer ato. Basta que pertença à igreja, basta que seja dizimista. Pastor não pode brigar, senão para dar os dízimos a igreja fale. Gente, a igreja não é tocada por dinheiro, a igreja é tocada pelo Espírito Santo. Ser dizimista é uma qualidade do cristão, mas a igreja não é tocada por isso. A igreja de Jesus é tocada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não vem aprisionar a igreja ao ponto da igreja perder a autoridade de corrigir seus membros, porque são altos dizimistas. Não, 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 não. É preferível ficar com um João que varre a rua, uma Mariazinha lavadeira de roupa, do que ter esses grandalhões e submeter a eles só porque são grandes dizimistas. No reino de Deus não tem grande e nem pequeno. No reino de Deus somos todos iguais. E há só um caminho, é o caminho do arrependimento, é o caminho do batismo com o Espírito Santo, é o caminho do novo nascimento. Se não passarmos por esse roteiro, não entraremos no reino de Deus. Senhor, ajuda nós. Mas veja, profeta, aqui era Isaías, Deus através de Isaías, condenando Israel lá. Aqui é Deus através do irmão Brano, profeta, condenando Israel cá. Basta que pertença à igreja, pode viver qualquer tipo de vida. É o caso daquela irmãzinha que se tornou até uma professora da escola dominical das crianças. O Brana fala isso na mensagem Sede. Vivia uma vida imunda, mas que era dizimista, rica, muito dinheiro. O pastor se sentiu obrigado a dar um cargo para ela. Essas denominações aí, esses homens cheios de cargo, pode saber que tem dinheiro. Se não tiver dinheiro, não tem. Você vale quanto tem. Infelizmente é isso. Vale quanto tem. Jesus, ajude a nós. Aquela irmãzinha se tornou professora da escola dominical, vivendo prostituindo. Um dia ela pegou uma doença venérea, estava morrendo lá no hospital, e chamou o pastor, que ela queria conversar com ele antes de morrer. O pastor foi, deve ter vestido seu melhor terno, deve ter levado o coral da igreja para cantar, cortejar a alma da irmã enquanto subia ao céu após morte. Quando ele chegou lá, ela disse: pastor, eu não quero falar com o coral, eu quero falar com o Senhor. Pastor, eu estou morrendo, estou entrando em transe, vou e volto. Sabe, pastor, eu estou vendo demônios vindo me pegar, demônios terríveis vindo me pegar. Pastor, eu estou entrando no inferno, pastor. E o Senhor me enganou, pastor. Em vez do Senhor me corrigir da minha vida desleal a Deus, o Senhor me adulava só porque eu era uma grande dizimista. E agora, pastor, quem me livrará desse juízo, desses demônios que estão me tomando, pastor? Pastor, o Senhor é culpado de eu estar entrando no inferno. O Senhor não me corrigiu. O Senhor fez foi me apoiar. Pastor, eu estou indo para o inferno. Deixa eu repetir o parágrafo 70, o profeta dizendo, mensagem que é o Espírito Santo. Outra coisa, dão a comunhão a gente que bebe, que mente, que rouba, que fuma, que masca fumo, ou que comete qualquer ato, basta que pertença à igreja. Pertenceu à igreja, pode fazer tudo. Pertenceu ao tabernáculo da fé, pode fazer tudo. Aqui é céu, aqui é milênio, pode casar 10 vezes, 20 vezes, não tem problema. Pastor põe a mão sobre o casamento.
vai para o inferno, pastor com membro e tudo. Tudo vai para o inferno. Basta pertencer à igreja. O profeta disse: longe de mim tal ato. Você pode dizer também: longe de mim tal ato. Longe de nós. Deus, livra a igreja aqui do Pedregal desses maus atos, Deus. Nós queremos ser salvos. Se algum homem chega a tomar a Santa Ceia, quando aqui nós a estamos tomando, está respirando e tomando condenação para si mesmo, quando está em pecado. Veja, não discernindo o corpo do Senhor. Se o tal não está vivendo uma vida digna, que se aparte dela, que não tome-a. E se você não a toma, com isto mostra em sua consciência que você é culpado. Jesus disse: aquele que não come dela não tem parte comigo. Todas as mesas estão cheias de vômito. Isaías 28:8. Deus, tem piedade de nós. Nós não queremos ter a Santa Ceia como um mero ritual, ter o culto, não vamos falar nem de Santa Ceia, ter o culto como um mero costume. Culto define nosso destino eterno. Deus, me ajude a ser mais sincero, Deus. Meninas, adolescentes, meninos, adolescentes, cresça com esta consciência. Nunca tente enganar Deus. Os olhos de Deus tudo vê. Vê o de fora, vê o de dentro. Deus exige de nós sinceridade. Do púlpito até a casa do zelador, diz o profeta. Ele disse: o tabernáculo Brana precisa de uma matança. Ele disse: do púlpito até a casa do zelador. Nós dizemos: o tabernáculo do Pedregal precisa de uma matança, do púlpito até a casa do zelador. Isaías 6, aquele jovem criado na casa do rei Uzias. Eu estou bem protegido, criado na casa desse homem exemplar como era o rei Uzias. Mas de repente vem a doença lá e Uzias morre. Isaías, cheio de si, pensando que ele era bom, aí ele foi entrar no templo. Veja o que é entrar no templo, espiritualmente falando. Quando ele entrou no templo, Deus mostrou para ele que ele era um pecador, de lábios sujos, língua reprovada, vida imunda. Aí ele gritou: Deus, tem misericórdia de mim, toca-me com a brasa do teu altar, porque sou um homem de lábios impuros, de língua suja. Toca-me, queima-me. Irmão, se nós entrarmos no templo de Deus e contemplá-lo em espírito como ele é, nós vamos ter que pôr a nossa cara no chão também e dizer: Deus, sou um homem de lábios impuros, de ouvidos impuros, de coração impuro. Tem misericórdia de mim. Vocês estão me ouvindo? Irmãs, vocês estão me ouvindo? É momento de reflexão. Assentarmos num banquinho e fazer um exame introspectivo em nossas vidas e ver como temos sido e dar um basta naquilo. Existe uma frase que diz: ser pecador é uma coisa, mas continuar sendo pecador é burrice. Dar um basta.
Basta com esta vida imunda que eu estou levando. Você tem que ter esta coragem de dizer basta. O problema não é comer do pão e beber do vinho, é em que espírito nós estamos vindo para comer desse pão e beber do vinho, é que desagrada a Deus. Irmãos, aqui não se trata de uma denominação, aqui se trata da casa de Deus. Casa de Deus. Casa de Deus. Pensa nisto. Pensa nisto. Aqui é o templo de Deus, onde a glória de Deus se manifesta. Pensemos nisto. Que a bênção do Calvário, que a bênção dos céus seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, em mais esse mês que inicia, de batalha, de combate. Que Jesus esteja contigo, que Jesus te traga aqui na próxima ceia um coração limpo, puro, regenerado pelo sangue de Deus. O Senhor seja contigo no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. O Senhor te livre dos dias maus. O Senhor te livra dos dardos do inimigo. O Senhor te guarde. O Senhor te abençoe. O Senhor põe um anjo ao seu redor para te guardar de todos os males. O Senhor te abençoe, desde agora e para sempre. Que nunca falte o pão na sua mesa, que nunca falte a fé em teu coração, que nunca falte o Espírito Santo em tua vida. O Senhor seja contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.